Olá, amigas e amigos que visitam o nosso canal com lápis na mão. Que bom nos reencontrarmos em mais um Estudos Semanais da Doutrina Espírita. Dando sequência a nossos estudos, hoje vamos refletir sobre a questão 903 de O Livro dos Espíritos, com o tema Censura. Se você não assistiu a nossos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima, e por ele você pode acessar esses estudos anteriores ou outros estudos feitos por nós, sempre sobre a doutrina espírita e o pensamento de Allan Kardec. Muito bem, vamos então ao nosso tema de hoje, colocando aqui o nosso livrinho virtual, lá no capítulo 12º da perfeição moral, onde Kardec, a partir da questão 893, ele trata sobre virtudes e vícios, e é nesse subtítulo, Virtudes e Vícios, que nós vamos encontrar a questão 903, tema da nossa reflexão de hoje. E nas questões anteriores a 903, contextualizando a pergunta de Kardec, nós vamos ver que os espíritos demonstram a Kardec que a nossa evolução, a evolução dos seres imortais, dos espíritos de Deus, se dá por meio da transformação moral, que será alcançada, nós gostamos de lembrar, pelo conhecimento da verdade, pelo cumprimento das leis divinas e pela aquisição das virtudes essenciais à vida. Assim, nós não alcançaremos a transformação moral, que sabemos absolutamente necessária, sem a conquista das virtudes essenciais à vida. Nas questões seguintes, os espíritos nos explicam que a resistência ao arrastamento dos maus pendores já é uma virtude. Resistir, ter vontade de resistir, o esforço de resistir, dizem eles, já representa uma virtude, embora pouquíssimos esforços o homem faça para vencer as suas más paixões. E dizem os espíritos, porque lhe falta vontade para tal. Então, embora a gente perceba, e os espíritos nos estimulem dizendo que a resistência ao arrastamento dos maus pendores já é uma virtude, nós pouquíssimos esforços fazemos para resistir a esses arrastamentos. E os espíritos vão, nas questões subsequentes, apontar para nós os principais defeitos nossos, ou seja, principais obstáculos à conquista das virtudes. Então, eles nos falam do interesse pessoal, do apego às coisas materiais, da falta de juízo, de bom senso, de critério no uso dos bens terrenos, no bem que é feito de maneira interessada, o egoísmo, a avareza, todos esses sinais característicos da imperfeição. Egoísmo, avareza, nosso orgulho, aquele bem que a gente faz negociando com o interesse, querendo conseguir, através daquela ação, benefícios para nós mesmos, atendendo ao nosso interesse pessoal, mais o apego às coisas materiais, mais a falta de critério no uso dos bens terrenos, dizem eles, são sinais característicos da nossa imperfeição. Então, até a questão 902, eles vão tratar sobre esses obstáculos, não é?
a conquista das virtudes. É importante recordar essas questões. E na questão 903, eles mudam um pouquinho, Kardec, com a sua questão, muda um pouquinho o foco do questionamento. Até então, questionamento voltado para as imperfeições presentes em nosso espírito, ainda tão longe, como bem o sabemos, de alcançar a perfeição, para nos alertar agora, na questão 903, sobre o perigo de um hábito que temos, que é o hábito da crítica. Crítica, atividade de examinar e avaliar minuciosamente alguma coisa ou alguém. Avaliar costumes, avaliar comportamentos com um juízo crítico e geralmente censurando, depreciando ou desaprovando aquilo que está na mira da nossa análise. Geralmente, repetimos, censurando, depreciando ou desaprovando aquilo que estamos analisando. E Kardec, então, pergunta para nós, na questão 903, a culpa em estudar os defeitos alheios? Agora eu não estou preocupada em fazer uma autoanálise, eu quero analisar o defeito do outro, sem perceber que isso já é um defeito em mim também, não é verdade? Mas a análise dos defeitos alheios, como é que nós, os espíritos, nos colocam nessa hora? Vamos então refletir sobre a resposta dos espíritos, e eles dizem assim: se é o fito de criticar e divulgar, a gente faz a crítica e depois comenta aquilo que nós observamos, dizem ele, há muita culpa. Por isso é faltar, porque isso é faltar com a caridade. Divulgar o mal feito alheio é faltar com a caridade. E nós fazemos isso muitas vezes, e na maioria das vezes, com atitudes de falso moralismo, atitudes hipócritas, que disfarçam a nossa crítica, a nossa vontade de alardear o mal feito do outro, com arranjos que fazemos. Não, eu estou comentando, porque eu fico preocupado com fulano, e toca de falar do mal feito que o fulano fez. Coisas desse tipo. Os espíritos continuam dizendo para a gente, se a intenção, uma segunda possibilidade, se a intenção é de proveito pessoal, você observa o defeito do outro para que isso seja útil para você mesmo, dizer, olha, eu não posso, olha o que fulano está fazendo, né? Puxa vida, eu não quero agir dessa mesma maneira. Então, dizem os espíritos que isso pode ser útil quando nós, percebendo o defeito, queremos evitar em nós aqueles mesmos comportamentos, aqueles mesmos malfeitos. Mas complementam dizendo, mas não se deve esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes compreendidas na caridade. Então, ser indulgente, que é indulgência? É desculparmos o defeito do outro. Isso faz parte das ações caritativas que nós devemos desenvolver, e é uma virtude, dizem os espíritos. Quando observamos com verdadeira compaixão o outro, buscando perceber se nós também agimos da mesma forma. Essa observação com compaixão é tão importante. Há poucos dias eu li, nós não sabemos
a, a, a vida anterior daquela pessoa, o que terá levado aquela pessoa àquelas ações, que sofrimentos, muitas vezes, que experiências dolorosas, por que experiências dolorosas aquela pessoa passou para estar agindo daquela maneira, muitas vezes. Se não for isso, é por ignorância, é ainda por uma inclinação para o mal que a pessoa age assim, mas nós temos que nos compadecer, lamentar essa situação de infelicidade daquele espírito. Muito bem, continuando, ainda nos dizem os espíritos, respondendo a Kardec na questão 903. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se não podem fazer o mesmo a vosso respeito. Será que aquilo que a gente está censurando no outro, alguém pode estar censurando em nós também? Tratai, pois, dizem os espíritos, de possuir as qualidades contrárias aos defeitos que criticais nos outros. Esse é um meio de vos tornardes superior. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Por serem duros, sede dóceis. Por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações. E complementam para nós, em uma palavra, fazei de maneira que não vos possam aplicar aquelas palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vizinho e não vedes uma trave no vosso próprio olho. Que importante essa referência evangélica, não é? A palavra de Jesus, que vai nos lembrar que lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que trata sobre a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Kardec dedica um subitem à reflexão da mensagem de Jesus, a reflexão do vedes um argueiro no olho do vizinho e não vedes uma trave no vosso próprio olho. E então nós vamos ver que os espíritos vão comentar para nós essa passagem do Evangelho, e é muito importante esse comentário que está no item 10, capítulo 10, item 10, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Olha o que dizem os Espíritos. Uma das insensatezes da humanidade, insensatez da humanidade, na mão, consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Muito importante, quando Kardec aqui sugere para nós que, para que nós procuremos, ao invés de julgar o outro, procuremos julgar a nós mesmos. E olha que ele diz assim, será preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Interessante aqui, porque a gente pensa que essa ideia de espelho, né, ela vem da psicologia, ela está na psicologia, mas olha lá, Kardec já nesse momento sugerindo que a gente se olhe como se estivesse se olhando no espelho, se colocando fora da gente mesmo. E a gente diga, se eu visse alguém agir dessa maneira como eu estou agindo, o que eu pensaria dessa pessoa?
Continua dizendo para nós que, incontestavelmente, o que não nos permite fazer isso é o nosso orgulho, que nos leva a dissimular aquela hipocrisia de que falamos. Dissimular para nós mesmos os nossos defeitos, tanto defeitos físicos quanto defeitos morais. Diz ele, seria insensatez essa atitude, e essencialmente contrária à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Não existe caridade orgulhosa, dizem eles. A caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Ou é caridoso ou é orgulhoso, porque o caridoso é modesto e simples, e o orgulhoso é vaidoso e soberbo, não é verdade? Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, essa pessoa, como poderia possuir, ao mesmo tempo, abnegação bastante para fazer ressaltar em outro o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exaltaria? É interessante isso, não é? A nossa tendência de nunca perceber no outro esse bem, o bem que o tiraria da vitrine, da análise, do julgamento dos outros, preferindo sempre realçar no outro o mal presente ainda nele. Embora muitas vezes esse mal seja, como costumamos dizer, um pontinho branco num pontinho preto numa grande folha branca, mas nós focamos no mal ali presente, naquele mal minúsculo, e o exaltamos, ao invés de exaltar o bem que o outro já sabe fazer. Então, dizem os espíritos para nós, por isso mesmo, é o pai de muitos vícios o orgulho. O orgulho, a vaidade, que é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base como móvel de quase todas as ações humanas. Em diversos momentos no Evangelho, Kardec chama a nossa atenção para o fato de ser o orgulho, o interesse pessoal, a nossa vaidade, a base, o móvel de quase todas as ações humanas. Essa razão, diz ele, porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Então, quando Jesus nos recomenda, vamos repetir a passagem evangélica, como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave, hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho de vosso irmão. Quando Jesus nos faz essa recomendação, ele está nos falando da misericórdia, daquela misericórdia que é o complemento da brandura e que está presente em todos os que são brandos e pacíficos. Jesus nos fala de atitudes e sentimentos compassivos, decorrentes da percepção e consciência da nossa própria finalidade, da nossa própria fragilidade corrigida. Consequência da nossa própria fragilidade, fazendo isso com a finalidade de percebermos que não temos autorização moral para criticar o outro,
quando nós ainda somos frágeis e imperfeitos em nossas viciações. Jesus, então, nos sugere o esforço para termos com o outro comportamentos mais atenciosos, porque não é a nossa função aprovar ou reprovar nada, sendo tolerantes com o outro que é desconhecido ou diferente de nós. Embora muitas vezes a gente sabe, a gente recorda a condição de espelho, muitas vezes aquilo que observamos no outro espelha os nossos próprios sentimentos viciosos, disfarçados de nós mesmos pelo orgulho e pela vaidade. Repetimos. Então, em seu Evangelho, Jesus nos fala sobre essa misericórdia verdadeiramente generosa, que evita, com delicadeza, ferir o amor próprio e a suscetibilidade do outro, sem lhe impor em momento algum condições humilhantes e depreciativas. É quando, então, Jesus nos conta: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes, que lhe tiraram as roupas, o espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Por ele passaram um sacerdote e um levita, que o viram e passaram para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou aonde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. E quando o viu caído na estrada, desnudo, quase morto, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas o vinho e o óleo que trazia, depois colocou sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Até o dia seguinte, quando continuou a sua viagem, não sem antes recomendar ao hospedeiro: cuide dele, porque quando eu voltar, eu lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E Jesus pergunta: qual desses três você acha que foi o próximo? O piedoso, o caridoso, o misericordioso diante do homem caído à estrada, do homem que caiu na mão dos assaltantes? E a gente responderia como o perito da lei respondeu a Jesus: Senhor, aquele que teve misericórdia dele. E Jesus simplesmente nos diz: vá e faze o mesmo. Mas o que o samaritano fez de diferente diante do outro caído na estrada? Ele não questionou o que havia acontecido, não perguntou o que aquele homem havia feito para encontrar-se naquela situação, qual a sua responsabilidade no acontecido. Não perguntou quem era ele, de onde vinha, para onde ia, que credo confessava. Apenas teve piedade dele. Interrompeu a sua viagem para dele cuidar. Garantiu a ele o socorro na hospedaria, utilizando valores que ele havia certamente reservado para a sua viagem. Dividiu com ele do que tinha, sem questionar o que é que ele ia fazer quando o curado saísse da hospedaria. Ajuda compassiva, silenciosa. Jesus pergunta: quem foi o próximo do homem caído na estrada?
aquele que teve misericórdia dele. E aí Jesus nos diz, então vai e faz o mesmo. Queridos irmãos, nós nos vemos diante de um desafio a nossos comportamentos, a comportamentos que repetimos tantas vezes no descuido que temos com as nossas atitudes que dizemos, queremos que sejam atitudes renovadas. É preciso combater os hábitos, o hábito pernicioso da crítica, verificando em primeiro lugar as condições do nosso próprio comportamento, para, entendendo a nossa dificuldade no trabalho lento da nossa própria renovação, nós conseguirmos olhar o nosso próximo de forma compassiva, para, ao invés de criticá-lo, agir de forma a auxiliá-lo nesse trabalho que é nosso, de todos nós, o trabalho da nossa transformação. Muito bem, chegamos ao final da nossa reflexão de hoje. Agradecendo a você pela companhia em nosso estudo, pela visita ao nosso canal, com o lápis na mão, e desejando que você tenha um dia de paz. Que haja paz em seu espírito, que haja paz em sua casa, em sua família, em seu trabalho, que haja paz em sua vida. Esperando reencontrar você na próxima semana para mais um Estudos Semanais da Doutrina Espírita. Até lá, então.